Livro O Espírito Santo e seus Dons, de Kenneth Hagin, capítulo 11. O dom da palavra do conhecimento. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando eres gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidades nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um, individualmente. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. 1 Coríntios 12, do 1 ao 14. Não seja ignorante dos dons espirituais. Paulo disse, mediante o Espírito Santo, à igreja em Corinto: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. 1 Coríntios 12, 1. Já que o Espírito de Deus disse, através de Paulo, que ele não queria que as igrejas em Corinto fossem ignorantes a respeito dos dons espirituais, então certamente não creio que ele quer que a igreja dos nossos dias seja ignorante a respeito dos dons espirituais. Realmente existe, no entanto, ignorância grosseira a respeito dessas coisas. Em alguns lugares, as pessoas não sabem absolutamente nada a respeito dos dons do Espírito Santo. Nem sequer sabem que os dons existem. Acham que esses dons foram abolidos. Em outros lugares, as pessoas sabem algo a respeito dos dons do Espírito, mas seus conhecimentos estão muito limitados. Os dons espirituais exaltarão a Jesus. Paulo também disse à igreja em Corinto: sabeis que outrora, quando eres gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. 1 Coríntios 12, 2. Essas pessoas tinham adorado anteriormente aos ídolos e nessa idolatria, motivados pelo espírito errado, dizia muitas coisas erradas. A história eclesiástica nos mostra, por exemplo, que alguma dessas pessoas entrava nas assembleias cristãs e quando o Espírito de Deus começava a se manifestar, ela se rendia a um espírito errado e falavam coisas sob a influência do espírito errado. Algumas delas, na realidade, até mesmo se levantavam no meio do culto, quando os dons de expressões vocais estavam em operação, e dizia que Jesus era maldito. E a Bíblia diz que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diria que Jesus é maldito. 1 Coríntios 12, 3. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Pelo contrário, Paulo disse: quando é o Espírito Santo sendo manifestado, ele colocará Jesus como Senhor. Se um dom de expressão vocal, a profecia, as variedades de línguas ou a interpretação de línguas está em manifestação, então logicamente o conteúdo daquilo que é falado deixará claro que Jesus é o Senhor.
Se os demais dons estiverem sendo manifestados, sempre enaltecerão o senhorio de Jesus e não o senhorio de algum homem. Não atrairão atenção a algum homem, mas sim a Cristo. Você pode ter a certeza de que se alguém está operando naquilo que parece ser um dos dons vocais e diz que Jesus é maldito ou fala contra ele de alguma maneira, não está falando pelo Espírito Santo. Em seguida, Paulo disse em 1 Coríntios 12:3 que ninguém pode dizer que Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Em outras palavras, Paulo estava dizendo que se alguém está falando mediante o Espírito certo, pelo Espírito Santo, aquilo que ele disser exaltará o nome de Jesus. Certa vez, numa reunião de avivamento, enquanto eu orava pela cura das pessoas, senti que alguém na fila de oração estava com um espírito errado. Fiquei sabendo dentro do meu próprio espírito quem era essa pessoa, já antes dela ficar de pé na minha frente para receber a oração. Quando ela chegou perto de mim para pedir oração, perguntei a ela: "Você é cristã?" Ela respondeu que pertencia a uma determinada igreja. Falei: "Ora, você pode pertencer a alguma igreja e ainda não ser cristã. Você precisa ter nascido de novo." "Oh, sou salva e cheia do Espírito Santo," ela disse. "Quer me ouvir falar em línguas?" Então começou a falar algo que soava como línguas. Falei: "Irmã, repita comigo essa oração do coração." Orei a Deus Pai e ela repetiu as palavras comigo. Continuei então: "Reconheço o Senhor Jesus Cristo como teu filho e reconheço que ele veio na carne." Quando falei assim, ela disse: "Jesus Cristo não é teu filho e ele não veio na carne." Ficou imediatamente claro que não era o Espírito certo que estava falando. Aquelas línguas que ela repetia rapidamente de cor, algum tipo de jargão inarticulado, não tinha sido dada pelo Espírito de Deus. Procurei 2 ou 3 vezes a levá-la a repetir aquela oração comigo. Finalmente falou: "Alguma coisa dentro de mim não me deixa repetir o que você disse." "Sei disso," respondi. "Você quer ser liberta dela?" "Certamente," respondeu. Expulsei dela em nome de Jesus aquele espírito. Então a levei a fazer a oração do pecador e ela nasceu de novo. Recebeu em seguida a plenitude do Espírito Santo e foi para casa falando em línguas. Esta mulher estava falando: "Estou salva, nasci de novo e recebi a plenitude do Espírito Santo." Mas não havia nada disso. As pessoas podem fazer muitas declarações, mas nem por isso são necessariamente certas. Quando o Espírito Santo está sendo manifestado, ele exaltará Jesus como Senhor. O espírito errado não quer reconhecer que Jesus é o Senhor e não dirá que Jesus é o Senhor. Dons, serviços e realizações. 1 Coríntios 12, do 4 ao 6, diz assim: "Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos." Há 2 linhas de pensamento no tocante a esse trecho específico das Escrituras, em 1 Coríntios capítulo 12. Uma linha de pensamento diz que os dons do Espírito são administrados a pessoas diferentes de maneiras diferentes. Segundo essa linha de pensamento, é a isso que se refere 1 Coríntios 12:6 ao dizer: "E há diversidade nas realizações." Em outras palavras, aqueles que acham que a diversidade de realizações em 1 Coríntios 12:6 significa que os dons do Espírito operarão de maneiras diferentes e nem sempre da mesma maneira através de pessoas diferentes. A outra linha de pensamento, no entanto, diz que diversidades de realizações nem sequer se refere aos dons. Essas pessoas sustentam que assim como há vários dons do Espírito, também há diferentes serviços do Espírito, bem como realizações diferentes. Em outras palavras, dizem que Paulo estava falando a respeito de 3 coisas diferentes em 1 Coríntios 12, 4 e 6, e não somente a respeito dos dons. Ele estava falando a respeito de dons, serviços e realizações. 1 Coríntios 12, 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Note que Paulo chamava de manifestações os dons do Espírito e disse: "A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso." 1 Coríntios 12, 7.
Paulo estava fazendo aqui uma distinção. Os dons do Espírito não são os dons no sentido de o crente passar a ser dono deles e operá-los sempre quando ele quer. São dons do Espírito Santo, manifestados através dos crentes individuais de conformidade com a vontade do Espírito de Deus. Os dons do Espírito não são dados exclusivamente ao indivíduo, mas são dados visando o proveito da totalidade da assembleia local, do corpo local dos crentes. Os 9 dons classificados. Em 1 Coríntios 12:8, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Paulo passa a listar 9 manifestações ou dons do Espírito. As 9 manifestações ou dons do Espírito Santo são geralmente divididos da seguinte maneira: 3 dons de revelação, dons espirituais que revelam algo, a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, o discernimento dos espíritos. 3 dons de poder, dons espirituais que fazem alguma coisa, o dom da fé, operações de milagres e dons de curar. 3 dons vocais ou inspiracionais, dons espirituais que dizem algo, profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas. Muitas vezes, esses dons funcionam juntos, como por exemplo no caso das línguas e das interpretações. Mesmo assim, nós os dividimos assim, como estão divididos aqui em 1 Coríntios capítulo 12, a fim de fazer distinção entre eles e falar a respeito deles. Percebemos facilmente que muitas vezes esses dons do Espírito estão em manifestação juntos. Às vezes, por exemplo, aquilo que chamamos de profecia é realmente uma palavra de sabedoria que está sendo enunciada. Não é realmente apenas o dom de profecia que está sendo enunciada. Não é realmente apenas o dom de profecia por si só, pois o simples dom de profecia não contém revelação, ou seja, nenhuma previsão ou elemento de predição. O simples dom da profecia traz edificação, exortação e consolo. 1 Coríntios 14:3. Consideraremos essa questão com mais detalhes no capítulo 13. Esses dons estão listados segundo a ordem da sua importância. Dos 3 dons de revelação, a palavra da sabedoria é o melhor dom, porque oferece revelação sobrenatural do plano e do propósito de Deus. Dos 3 dons de poder, o dom da fé é o melhor dom, porque é a capacidade sobrenatural de operar um milagre. Dos 3 dons de expressão vocal, o dom da profecia é o melhor dom, porque é completo em si mesmo e traz edificação, exortação e consolo ao corpo de Cristo. 1 Coríntios 14:3. A Bíblia certamente manda procurar com zelo os melhores dons. 1 Coríntios 12:31. A palavra da sabedoria é o melhor dom de todos, porque, conforme já falei, traz revelação a respeito do divino plano e propósito de Deus. Embora a palavra da sabedoria seja citada primeiro na lista, nós estudaremos em primeiro lugar a palavra do conhecimento, pois acho que depois de considerarmos a palavra do conhecimento, poderemos entender melhor o dom da palavra da sabedoria. A palavra do conhecimento. Note que esse dom é chamado a palavra do conhecimento. Não é o dom do conhecimento. Não existe o dom espiritual do conhecimento. Existe, isso sim, um dom espiritual que é chamado a palavra do conhecimento. A palavra do conhecimento é a revelação sobrenatural, mediante o Espírito Santo, de certos fatos na mente de Deus. Deus é onisciente, Ele tudo sabe, mas Ele não revela ao homem tudo quanto sabe. Deus lhe dá apenas uma palavra ou parte daquilo que Ele sabe. Uma palavra é uma parte fragmentária de uma frase, de modo que uma palavra do conhecimento seria apenas uma parte fragmentária de todo o conselho ou conhecimento de Deus. Deus é onisciente, Ele possui todo o conhecimento, mas Ele não transmite a nós a totalidade do seu conhecimento. Ele transmite a nós uma palavra do conhecimento, exatamente aquilo que Ele quer que saibamos num determinado tempo. A palavra do conhecimento não é conhecimento natural.
Essa palavra do conhecimento é uma manifestação sobrenatural, assim como são todos esses dons do Espírito. Nenhum deles é um dom natural, são todos dons sobrenaturais. Posto que um deles é sobrenatural, todos são sobrenaturais. Se um deles fosse natural, todos eles seriam naturais. Há aqueles que dizem que esse dom do Espírito, essa palavra do conhecimento, refere-se ao conhecimento natural. Se isso fosse certo, todos os dons do Espírito seriam naturais e não sobrenaturais. Se isso, por exemplo, fosse certo, os dons de curas não seriam curas sobrenaturais, mas simples curas através daquilo que as pessoas aprenderam e conseguiram através da ciência médica. Certamente estamos a favor da ciência médica e damos graças a Deus por tudo quanto ela consegue realizar. Mas esse trecho das Escrituras está falando a respeito de dons do Espírito Santo, conhecimento sobrenatural e cura sobrenatural, e assim por diante. Se esses dons do Espírito fossem apenas dons naturais, as variedades seriam uma questão de falar em diferentes idiomas que tinham sido aprendidos de modo natural. Neste caso, pessoas que nem eram salvas podiam ter aquele dom. Sabemos, no entanto, que o dom da variedade de línguas é sobrenatural. A variedade de línguas é o dom do Espírito Santo que capacita as pessoas a falar em língua que nunca aprendeu e que lhes foram dadas pelo Espírito Santo. É lógico que se algum dos 9 dons são sobrenaturais, então todos os dons do Espírito são sobrenaturais. Este dom da palavra do conhecimento, portanto, não é conhecimento natural, mas é conhecimento sobrenatural. Trata-se da revelação sobrenatural de certos fatos na mente de Deus. Confundindo este dom com conhecimento natural, alguns têm dito: não precisamos de algum desses dons menores, temos o dom do conhecimento. O conhecimento a respeito do qual já se jactava era o conhecimento intelectual, conhecimento este que tinha conseguido por conta própria a parte do Espírito Santo e a parte da Palavra de Deus. Não é de modo nenhum a respeito disso que este texto em 1 Coríntios 12:8 está falando. A palavra do conhecimento não é um conhecimento profundo da Bíblia. Além disso, este dom da palavra do conhecimento às vezes é confundido com um conhecimento profundo da Bíblia. Certo pastor tentou me dizer que ele possuía a palavra do conhecimento porque estudara tanta Bíblia. Não há dúvida de que Deus nos ajudará a compreender sua palavra, mas não se trata de um dos dons sobrenaturais. Mesmo assim, o dom da palavra de conhecimento pode operar em conexão com a Bíblia. Por exemplo, Deus realmente revela coisas em conexão com a sua palavra que nós não sabíamos. Mas se a palavra do conhecimento fosse só isso, não precisaríamos estudar, pois a palavra do conhecimento é uma revelação sobrenatural pelo Espírito Santo de certos fatos na mente de Deus. Paulo, no entanto, mandou o jovem pastor Timóteo estudar. Na sua carta a Timóteo, que era pastor de uma igreja do Novo Testamento, Paulo disse: procura apresentar-se a Deus aprovado. Na tradução King James, estudar. 2 Timóteo 2,15. Logo, aquele tipo de conhecimento, o conhecimento profundo da Bíblia, provém do estudo, mas a palavra do conhecimento vem através de uma revelação sobrenatural. A palavra do conhecimento não é conhecer a Deus mediante estreita comunhão com Ele. Outra ideia errônea a respeito da palavra do conhecimento, como dom espiritual, é que se trata do conhecimento que provém de andar bem perto de Deus. De fato, obtemos profundo conhecimento de Deus se andamos com Ele, mas isso é diferente do que a transmissão sobrenatural do conhecimento de certos fatos na mente de Deus. No Antigo Testamento, lemos a história de como Deus falou ao menino Samuel. 1 Samuel 3, do 4 ao 10. Samuel estava no templo ajudando o velho profeta Eli. Certa vez, Samuel ouviu uma voz chamar o seu nome. Pensando que se tratava de Eli que o chamava, levantou-se da cama e foi até ele. Eli disse que não havia chamado de modo algum Samuel e ele voltou à cama. Mal Samuel se acomodara na cama, ouviu uma voz dizendo: Samuel, Samuel. De novo correu até Eli e de novo Eli o mandou voltar para a cama. Quando assim aconteceu pela terceira vez, ele reconheceu que por certo Deus devia ter falado ao menino. E Eli mandou Samuel responder a próxima vez que a voz chamasse.
Quando Deus voltou a chamar a Samuel, este respondeu: Fala, Senhor, pois o teu servo ouve. 1 Samuel 3:10. Eli tinha andado com Deus, mas não tinha sido tão fiel quanto deveria ter sido na criação de seus filhos. Sabia naturalmente a respeito das coisas de Deus, mas não foi ele quem escutou a voz de Deus naquela noite, foi Samuel quem a ouviu. Vemos, portanto, que esse conhecimento não provém necessariamente de uma experiência vitalícia de andar com Deus. Conforme mencionei anteriormente, há um conhecimento de Deus que é obtido em se andando com Ele, assim como andamos com algum amigo ou com algum parente e passamos a conhecê-lo melhor. À medida que andamos com Deus, certamente aumenta nosso conhecimento dele, mas ainda assim não se trata de uma manifestação espiritual do dom da palavra do conhecimento. Exemplos bíblicos da palavra do conhecimento. Examinemos alguns exemplos bíblicos da operação do Novo Testamento do dom da palavra do conhecimento. Na ilha de Patmos, por exemplo, João estava no Espírito no dia do Senhor, e Jesus apareceu a ele numa visão. Apocalipse 1, do 10 ao 20. Aqui ficaremos sabendo algo a respeito de como essa palavra de conhecimento virá. A palavra do conhecimento pode vir através de uma visão, assim como ocorreu com João nessa ocasião. Jesus revelou a João numa visão a condição das 7 igrejas na Ásia Menor, conforme é registrado no livro do Apocalipse. Embora haja uma mensagem profética para nós hoje nessa revelação, essas 7 igrejas realmente existiam na Ásia Menor naquela data. João, exilado na ilha de Patmos, não teria nenhuma maneira de saber o que estava acontecendo nessas cidades ou igrejas, mas Jesus revelou a ele a condição espiritual delas. Tratava-se de uma palavra de conhecimento. A palavra do conhecimento para Ananias. Outro exemplo deste dom em operação acha-se em Atos capítulo 9. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão. Atos 9:10. Nesse caso, a palavra do conhecimento veio a um leigo mediante uma visão. Ananias não era um apóstolo como era João. Não era pastor, nem evangelista, nem mestre. A Bíblia o chama de discípulo. Era simples membro da igreja em Damasco. Quando o Senhor assim o quiser, os leigos, e não exclusivamente os pastores, podem ter uma manifestação da palavra do conhecimento ou de qualquer um dos dons do Espírito Santo. Atos 9, 11 e 12 diz: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu em visão, e Paulo teve visão igual, entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. E viu em visão, e Paulo teve visão igual, entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Numa visão, o Senhor disse a Ananias o que devia fazer. Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Versículo 11. Ananias não poderia ter sabido na carne que em determinada casa, em certa rua, um homem chamado Saulo estava orando naquele minuto. Ananias não poderia ter sabido que Saulo tivera uma visão em que vira entrar um homem chamado Ananias, entrar e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias não poderia ter sabido disso por nenhuma outra maneira, senão pela revelação sobrenatural. Ficou sabendo mediante a palavra do conhecimento. É claro que Deus sabia a respeito de todas as pessoas em todos os lugares que estavam orando naquele momento, mas ele não deu a Ananias conhecimento de todos os que estavam orando. Simplesmente deu a Ananias conhecimento de um homem que estava orando. Saulo de Tarso. Tratava-se de uma revelação sobrenatural de determinado fato na mente de Deus. Foi a palavra de conhecimento que veio a Ananias numa visão. A palavra do conhecimento para Pedro. Atos 10, do 9 ao 19. Subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, cerca do meio-dia, a fim de orar. Estando com fome, quis comer.
Mas enquanto lhe preparava a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mate e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre o qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. E chamando, indagavam-se se estava ali hospedado Simão por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: Estão aí 2 homens que te procuram. Pedro recebeu uma revelação sobrenatural, uma palavra do conhecimento. Estão aí 2 homens que te procuram. Atos 10:19. Pedro nada sabia a respeito de haver 2 homens que o procuravam. Verso 19. Tinha caído em êxtase e havia tido uma visão do lençol que descia do céu. Enquanto Pedro pensava a respeito do significado daquela visão, o Espírito Santo lhe contou que 2 homens o procuravam. Já estava em pé diante do portão. Pedro não vira esses homens. Não tinha meio de saber da presença deles a não ser mediante o Espírito de Deus. Exemplos modernos da palavra do conhecimento. Esta manifestação do Espírito não é apenas para a igreja primitiva, mas também é para nós hoje. Há muitos anos, um irmão batista cheio do Espírito Santo, que era presidente do seu capítulo local da Associação dos Homens de Negócios do Evangelho Pleno e um dos executivos da companhia onde trabalhava, contou-me a respeito de uma experiência que ele teve nesse assunto. Falou assim: Estava passando de carro pela frente de uma grande igreja católica romana e algo parecia me mandar parar. Entrei no estacionamento da igreja, parei o carro e fiquei orando ali por algum tempo. Então aquele algo parecia contar-me que o sacerdote estaria orando no seu escritório e que eu devia entrar e pôr nele as mãos, e ele receberia a plenitude do Espírito Santo. Hesitei, disse o irmão Batista. Não queria fazer papel de tolo. Fiquei sentado ali orando por mais algum tempo. Então resolvi que não daria problema se eu simplesmente fosse ver se ele estava ali e verificar se Deus realmente estava me orientando. Na maioria das vezes as pessoas confundem as coisas porque querem avançar o sinal quando Deus lhes fala, ao invés de esperar, segui-lo mansamente e deixar que ele abra a porta. O irmão Batista continuou: Finalmente fui entrando e bati a porta do escritório. Alguém me convidou a entrar. Abri a porta e vi um homem sentado numa cadeira diante de uma escrivaninha, havendo uns livros abertos diante dele. Quando entrei, o sacerdote levantou-se e me cumprimentou, e nos apresentamos um ao outro. O irmão Batista disse: Quando o sacerdote ficou sabendo que eu era presidente do capítulo local da Associação dos Homens de Negócio do Evangelho Pleno, exclamou imediatamente: Louvado seja o Senhor! Estava lendo agora mesmo a respeito daquilo que Deus está fazendo nesses dias pela operação do seu Espírito. Estava lendo a respeito do batismo no Espírito Santo com o falar em outras línguas. E o Senhor acaba de testemunhar no meu espírito que é disso que necessito. O sacerdote disse ao crente batista: Tenho consciência da minha necessidade espiritual. Faz apenas 10 minutos que curvei minha cabeça e falei: Querido Senhor, não conheço ninguém do Evangelho Pleno, não conheço ninguém nessa cidade que teve essa experiência. Envie alguém para orar comigo, e aqui você está. Aquele irmão completou: Aquele sacerdote se colocou de joelhos e eu lhe impus as mãos, e ele começou a falar em línguas, quase imediatamente, erguendo as 2 mãos aos céus. Depois o sacerdote colocou-se de pé e me deu um abraço porque estava muito grato. Foi a manifestação da palavra do conhecimento que revelou a esse irmão Batista que naquela igreja específica havia um sacerdote que estava orando para receber o Espírito Santo. A palavra do conhecimento usada para abençoar outros.
Fiquei sabendo de uma experiência semelhante que aconteceu com um grupo de senhoras que se reunia numa igreja para um estudo bíblico antes de saírem para testemunharem às pessoas. Estavam saindo mais ou menos segundo suas próprias forças e não estavam tendo muito sucesso. Tinham andado batendo de porta em porta durante algumas semanas, falando com as pessoas, mas sem ganharem ninguém para o Senhor. Certa manhã, a esposa do pastor sugeriu que mudassem de método. Ao invés de lerem um trechinho da Bíblia e de orarem um pouco para então saírem, ela sugeriu que lessem a Bíblia e ficassem orando. Talvez durante 1 hora, talvez mais, até que se sentissem especificamente orientadas para saírem. Creio que realizaremos muito mais se tão somente nos deixarmos orientar pelo Espírito Santo, disse ela. Na manhã seguinte, as mulheres tinham orado durante cerca de 1 hora, quando então a esposa do pastor teve uma visão, em que viu certo apartamento e sentiu a impressão de que devia entrar lá. Levou consigo uma das senhoras e quando chegaram à porta do apartamento e bateram, alguém lá de dentro as convidou a entrar. Desencostaram a porta e viram uma mulher deitada numa cama no canto. Quando a enferma as viu, começou a regozijar-se e disse: "Reconheci vocês no momento em que vocês entraram pela porta. Fiquei orando às 6 da manhã e numa visão vi vocês entrarem e imporem as mãos em mim e fui curada." As 2 mulheres passaram então a impor as mãos na enferma e orar por ela em nome de Jesus e ela foi curada. Pelo conhecimento natural, a esposa do pastor não poderia ter sabido que aquela mulher estava enferma e que estava orando pela cura. Nem sequer a conhecia. Mesmo assim, enquanto a esposa do pastor orava no Espírito, ela recebeu uma palavra do conhecimento da parte do Espírito Santo. Ora, Deus sabia a respeito de todos os enfermos que havia naquela ocasião, mas ele não contou à esposa do pastor a respeito de todos eles. Ele apenas a mandou àquela mulher enferma específica. Deu à esposa do pastor uma palavra do conhecimento na forma de uma visão. Às vezes a palavra do conhecimento vem através de uma revelação interior. A palavra do conhecimento também pode vir através de uma voz audível, mediante o Espírito de Deus falando com você. Além disso, os dons do Espírito frequentemente operam juntos. Nós os separamos simplesmente com a finalidade de defini-los. Por exemplo, conforme mencionei antes, a palavra do conhecimento pode vir através das línguas com a respectiva interpretação, ou através da profecia. Ou um anjo pode aparecer para entregar uma palavra do conhecimento. Uma palavra do conhecimento também pode ser acompanhada por uma palavra da sabedoria. Deus tem muitas maneiras de realizar as coisas, inclusive a manifestação da palavra do conhecimento por vários métodos. Esses exemplos também nos mostram que aquilo que Deus fazia nos tempos bíblicos, Ele ainda está fazendo nos tempos modernos. É notável o que está acontecendo na terra hoje. Deus está visitando corações famintos em todos os lugares. Ele está manifestando